Salve, salve, universo narrado! Muito prazer aos que não me conhecem, meu nome é Felipe Crisoli e vamos trocar uma ideia seríssima, de extrema importância, que não vai ter nem vinheta, não vai ter firula, vou direto ao ponto, uma ideia importantíssima que me bateu aqui nessa quarentena, eu tava refletindo sobre isso e eu senti que eu precisava compartilhar isso aqui no canal, que é o seguinte: por que que eu não estudo para as provas? Por que que eu acho que você deveria parar de estudar para as provas? Bom, esse vídeo aqui não é uma despedagogia, na verdade o que eu vou te propor é muito mais difícil do que simplesmente dar para as provas, mas vamos lá. Qual que é a conversa aqui? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu imagino que sim. Quando eu era aluno do ensino médio, estava ali no meu primeiro, segundo, até eu chegar no terceiro ano do ensino médio, aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha uma prova sei lá, matemática, no dia seguinte você pegava, estudava um dia antes, 2 dias antes, fazia a prova, saia da prova, esquecia tudo. Eu me lembro de fazer isso muito nas provas de história. Cara, de história eu fazia isso pra caramba, tinha que decorar que tanta informação, data de não sei o que. Decorava tudo um dia antes, ficava ali 3 horas lendo papel, guardava tudo. Aí ficava até assim, ó, esperando a prova chegar rápido pra você falar, vou vomitar, que é tanta informação. Pô, beleza, entrega a prova, tirei lá 9, 10, mas eu não aprendi bosta nenhuma, cara. Assim, bom, não tô criticando nenhum professor meu, de modo algum, tive excelentes professores, mas o método, ele é muito pouco inteligente. A metodologia de avaliação, ela é pouco inteligente, e na escola, na verdade, ninguém ensina pra gente que a nota não significa nada, cara. É um número que, assim, na boa, não tem significado nenhum, cara. Suas notas, assim, vão servir talvez se eu guardar seu boletim, mostrar pro seu filho. Eu mesmo já joguei meus boletins, tudo fora, eu não guardo nada disso. Isso não tem nenhum valor no mundo real, cara. Nenhum valor. Mas eu não sabia disso na época, eu achava que era uma coisa importante. Na verdade, eu achava que era a métrica objetiva pra medir se eu tava ou não aprendendo alguma coisa. Enfim, eu já até coloquei aqui uma vez, vou colocar de novo um trechozinho bem curto sobre o Charlie Brown e o objetivo da escola, né? Tirar boas notas. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o segundo grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau e tirarem boas notas. Bom, enfim, pessoal, será que o objetivo da escola é esse, tirar boas notas? Eu acho que não. Eu acho que o objetivo é realmente que a gente aprenda, que a gente se forme, né? E que a gente realmente adquira uma série de conhecimentos que vão ser relevantes para a gente interpretar e ter uma visão crítica sobre o mundo que nos cerca. Mas o que acontece? Quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu enfrentei um dilema que eu não sei se você já enfrentou, que é o seguinte dilema. Eu cheguei e falei assim, caramba, velho, ferrou, porque agora eu vou ter que fazer uma prova que é lá no final do ano. E eu vou ter que lembrar a matéria do início do ano. Mas eu nunca fiz isso, porque a gente sempre meio que faz assim, né? Você estudou o capítulo 1, fez a prova do capítulo 1 de qualquer matéria, beleza, você esqueceu o capítulo 1, agora você foi pro capítulo 2. Você já não consegue mais conectar as coisas do capítulo 2 com o capítulo 1. Você esqueceu, passou. E quando tá no final do ano, você vai lembrar o que você estudou no início, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque você nunca aprendeu nada. Você só estudou pras provas. Eu fiz isso durante muito tempo. E quando eu cheguei no terceiro ano, eu enfrentei esse dilema. Fiquei assim, caramba, bicho, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou estudar? Não tem como decorar um ano inteiro de informação pra fazer uma prova. Aí eu entendi que tava tudo errado, cara. Que a metodologia de avaliação, ela é muito pobre. Ela é muito pobre. E nenhum professor, ninguém nunca me contou que a nota realmente não vale de nada. A coisa mais valiosa e importante é o conhecimento. E a nota é uma métrica muito pouco objetiva para medir o conhecimento. Enfim, do terceiro ano em diante, eu amadureci bastante, cara. Eu parei, e não foi uma escolha exatamente consciente, mas eu me dei conta esses dias, por isso eu quis compartilhar isso com vocês. Cara, tem muitos anos que eu não estudo para as provas. Não estudo, assim. Eu fiz faculdade, me formei na faculdade, fiz 7 períodos de engenharia mecânica numa universidade federal, primeiro no Cefet, depois na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Depois mudei, cursei física, fiz um pouco de filosofia, mas me formei em física. Depois me formei em física, agora eu tô cursando um mestrado em física. E assim, eu consigo contar nos dedos de uma mão, às vezes ao longo desses trajetos, desde que eu me formei, desde meu terceiro ano do ensino médio, às vezes que eu parei pra estudar pra uma prova. Nossa, tem que estudar pra uma prova amanhã.
E eu te garanto, cara, eu fiz essa análise aqui e foi daí que veio a minha ideia de fazer esse vídeo. As vezes que eu estudei para as provas foram as matérias que eu menos aprendi, cara. Foram as matérias que eu menos aprendi, porque eu não estava estudando para aprender, eu estava estudando para fazer uma prova. Era uma matéria que eu não estava a fim de aprender, que eu realmente não quis estudar, não quis entender, e aí simplesmente você pega um dia antes, às vezes vira uma madrugada, estuda, decora aquele tanto de coisa e tal, decora aquele tanto de coisa dos livros, das anotações, vai fazer a prova, passa, beleza, tudo certo. Mas você não aprendeu nada. No dia seguinte, você simplesmente não lembra nada. Ou na semana seguinte, enfim. É um estudo pouquíssimo eficaz. Eu diria que nada eficaz, porque ele não serve pra coisa mais valiosa que é aprender, cara. Que é expandir o seu intelecto. Ele serve só pra você obter uma nota. E aí nós vamos tirar boas notas e a gente entra nessa roda do Charlie Brown Jr. que não acaba nunca, né? Então, enfim, de verdade, qual que é a minha estratégia? Então, você fala, cara, você não estudou pra prova, você tá falando que não estudar pra prova, então é isso, assim, vou chutar tudo prova, não estudar pra prova. Não, pera aí, cara. Eu tô te convidando a fazer algo muito mais difícil. Estudar pra prova é fácil. É chato, concordo, é muito chato. Você chegar e ficar lá horas e horas lendo um trem, que saco dentro da minha cabeça, aí, forçando o trem a entrar na sua cabeça. É chato, mas é fácil. O meu convite ele é muito mais difícil. Ele é um degrau a mais que não me contaram, eu fui aprendendo com o tempo, que é você estudar para aprender alguma coisa. Você simplesmente esquece que tem prova. Eu pelo menos faço isso. Eu não me interessa que dia que tem prova, eu preciso só saber que dia que tem prova para eu ir lá fazer a prova. Mas enfim, eu vou estudando as coisas para aprender. Várias matérias, eu já tinha estudado as coisas das matérias muito antes da prova chegar. Ou até mesmo muito antes da matéria vir a existir. Eu fiz um negócio na faculdade que chama comprovação de conhecimento. Fiz algumas coisas assim. Que é você pedir para fazer uma prova de uma disciplina em que você faz uma prova que tem toda a matéria valendo 100 pontos e aquela nota sua conta com uma nota na matéria. Ou seja, eu fiz uma única prova com um semestre inteiro de matéria. Eu tirei 83, beleza, passei na matéria com 83, como se eu tivesse feito essa matéria e assistido às aulas e feito todas as provas. Por quê? Porque eu já tinha estudado as coisas muito antes, eu estava usando para aprender. Aí eu chegava, olhava a emenda da matéria, pô, essas coisas aqui são mais legais, tá, mas eu já estudei isso aqui tudo, velho. Li as coisas, aprendi e tal, eu vou só fazer a prova. Não vou nem assistir às aulas disso. Enfim, eu fiz isso uma vez ou outra na universidade pra, enfim, agilizar um pouco minha formação, a minha formatura, mas tô contando isso só pra exemplificar mais ou menos como funciona a minha estratégia. Quando eu tava matriculado numa matéria na faculdade, por exemplo, eu estudava coisa pra aprender, tá? O que que vai cair? Qual que é a ementa da matéria? O que a gente vai estudar? Quais são os livros? Beleza. Aí eu começava a ler as coisas, velho. Ler e tentar entender e aprender. E muitas vezes eu ia muito além do que o professor falava na sala de aula, porque eu não tava só a fim de cumprir um cronograma, eu tava a fim de entender o que que tava rolando ali. E aí, cara, fazer a prova é só uma obrigação, é só uma formalidade. Até um dia da prova, deixa eu ir lá, escrever meu nome, faço a prova, entrego, beleza. A boa nota, ela é uma consequência disso. Eu acredito genuinamente nisso, cara, no poder de parar de estudar para as provas. E como eu disse, cara, não entenda isso aqui como agora eu vou chutar o balde. Não, o convite que eu tô te fazendo é muito mais difícil, beleza? Dá muito mais trabalho estudar para aprender do que estudar só para fazer uma prova. Mas na verdade é muito mais prazeroso. Enquanto é mais fácil estudar só para fazer uma prova, é também muito mais chato. É penoso porque o ganho nosso é muito pobre. O que é o ganho? Um número, uma nota. Isso não vale muito, isso não nos engrandece tanto, não nos desperta tanta potência de vida, tanto tesão, né? Agora quando você aprende, quando você entende alguma coisa, quando você expande seu intelecto, cara, aí mora a magia. Aí realmente mora algo mágico e poderoso. Mas realmente é muito mais difícil, porque exige muito mais horas de estudo, muito mais dedicação você estudar para aprender alguma coisa, para entender aquilo, do que estudar só para fazer uma prova. Então, enfim, eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Realmente, às vezes, ao longo da minha trajetória em que eu estudei para as provas, foram realmente as vezes que eu menos aprendi alguma coisa, ou não aprendi nada daquela coisa, porque eu estudei só pelo formalismo, pela formalidade. Decora os negócios, faz uma prova, passa e tal. Enfim, talvez você tenha feito isso, cara. Eu queria te fazer um convite de parar de estudar para suas provas. Quando você pegar um assunto qualquer que aparecer aí, velho, de física, matemática, biologia, você tá no ensino médio, olha para aquele negócio e fala assim, cara, deixa eu entender esse negócio aqui. Esquece que vai ter uma prova sobre aquilo, esquece, tem uma prova, tem uma nota, não, isso aí é só uma formalidade, cara, isso não é a coisa importante, beleza? É só um formalismo que tem que existir, tem que ter um sistema de avaliação, alguém tem que te dar uma nota, etc e tal, tem essas formalidades, aí mas são só formalidades. A coisa importante, valiosa, tá muito além, é muito mais profundo do que isso, é realmente um aprendizado. Então, talvez se você conseguir se desconectar da obrigação de ter que fazer uma prova e tirar uma boa nota, talvez você consiga estudar
pelo simples prazer de aprender e entender aquilo. E quando você consegue fazer isso, não só a coisa é muito mais prazerosa, como o resultado de uma boa nota, ele é imediato. Eu me lembro de todas essas vezes, quando eu estudei para aprender as coisas, eu sempre tirei boas notas e tal, porque, como eu disse, a prova é só uma formalidade. Pô, eu aprendi isso aqui, velho. Agora eu tenho que só fazer uma prova, mostrar pro cara ali, professor, que eu aprendi, mas, enfim, isso é rápido, isso é simples, não dá muito trabalho. Então, assim, realmente, velho, é mais difícil, mas é muito mais prazeroso você estudar para aprender. E por experiência própria, eu acho que eu fiz isso pelo menos uma vez na minha vida. Tem uma grande experiência em que eu posso relatar isso, em que eu acho que isso foi relevante, foi o seguinte: eu tinha me formado no ensino médio, já há 2 anos, se eu não me engano, estava estudando engenharia, fazia um estágio na área de engenharia, trabalhava em outro lugar, então, enfim, minha vida estava mal corrida já, e eu não tinha tempo de estudar para um Enem, por exemplo. E eu nunca tinha feito o Enem, beleza? Na minha época, quando eu fiz o vestibular em 2014, eu entrei na faculdade de engenharia, eu entrei no Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica. É um instituto federal de engenharia que a gente tem aqui em Minas Gerais, tipo os IFs, né, institutos federais que a gente tem por aí, e ele tinha um vestibular próprio na época ainda, não era o Enem. Eu fiz o vestibular, entrei e estava lá fazendo engenharia mecânica. Só que tinha um problema, que o curso de engenharia, ele era tipo o dia inteiro, né? Tinha aulas de manhã, de tarde, como eu estava fazendo estágio, trabalhando, mexendo com outros projetos, até mesmo o projeto do canal, a faculdade estava me ocupando muito tempo. Eu pensei, poxa, bicho, eu precisaria fazer um curso noturno para eu ter mais tempo durante o dia para, enfim, fazer minhas coisas, tocar meus outros projetos. E do Cefet não tinha curso de engenharia mecânica noturno. O curso era realmente, ele exigia uma dedicação quase que integral. E aí eu peguei e mudei, eu percebi que no UFMG, né, tinha curso de engenharia mecânica noturno. Aí o processo de transferência era complicado, então eu falei, putz, eu vou ter que fazer o Enem de novo. Fui me inscrevi pro Enem e não tive como estudar, como eu falei pra vocês, enfim, não tinha como, eu trabalhava em 2 lugares, tava fazendo faculdade, tinha um canal ainda, impossível sentar e estudar pro Enem. Falei, velho, vou fazer esse negócio aqui na tora. Eu não tava estudando pro Enem, mas é isso, eu não estava estudando do jeito formal, mas eu estava estudando. Eu sempre li, eu estava devorando coisas de matemática, de física, que eram coisas que muito me interessavam. Eu já lia nessa época bastante literatura, lia muito, escrevia um pouco, então eu sabia escrever, porque eu lia bastante, apesar de que eu não estava treinando aquele formato de redação do Enem. Eu lembro de ter feito só isso, 1 semana, 2 semanas antes do Enem, eu fui ver qual que é o formato de redação do Enem, prova de intervenção, o que tem que ter, o que não tem que ter, né? Só para eu ter uma ideia, mais ou menos. E fui na tora, falei, velho, vou fazer essa prova aqui. E, cara, eu tirei uma nota, agora eu não me lembro quanto exatamente, depois eu posso buscar e colocar pra vocês, mas eu passei em primeiro lugar em engenharia mecânica, em ampla concorrência. E sem estudar. Quer dizer, mentira, não foi sem estudar. Tal como todas as matérias, tal como eu não me formei no curso de física sem estudar. Poderia falar isso, eu não entrei no mestrado sem estudar. Não, eu não estudei para as provas, mas eu estava estudando para aprender. Então eu sabia que eu estava estudando para me formar ao longo desse tempo. Então quando eu poderia falar assim, pô, fiz o Enem, passei em primeiro lugar em engenharia sem estudar. Talvez eu coloque esse como título do vídeo, né? Que todo mundo... Mas enfim, o que eu fiz foi muito mais difícil do que estudar para uma prova. É um estudo de longo prazo. É um estudo com a intenção de entender e aprender as coisas, o que é muito mais difícil do que estudar para a prova, mas também muito mais eficiente e muito mais prazeroso. Então, enfim, fica aqui a provocação, beleza? Para de estudar para a prova, cara. Esquece esse método de avaliação, deixa ele de lado. Tô falando pra você não ir fazer prova, você rasgar a prova na cara. Não. Só assim, estuda com outra finalidade. Olha pra coisa e pensa, cara, deixa eu entender isso. Qual que é a finalidade de eu aprender isso? O que isso quer dizer de fato? Quem que é esse tal desse Darwin que falou uma teoria da evolução? Quem que é esse tal desse Newton? De onde que vem esse negócio? F igual a MA? Pra que serve isso? O que me interessa saber isso? O que isso significa? O que isso tem a dizer a respeito da natureza? Enfim, vai além, cara, vai além, vai mais profundo, cavuca as coisas, beleza? Procura algo mais profundo que tirar uma boa nota, eu te garanto que você vai ser muito mais feliz e encontrar prazeres muito mais profundos do que só um número numa prova, beleza? Tirar boas notas não é o objetivo da vida. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, como sempre. Se curtiram, não deixa de clicar em gostei, galera. Essa coisa talvez seja muito simples pra vocês, mas isso ajuda o YouTube a realmente entender que esse é um vídeo relevante e mostrar isso pra outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, eu te convido também a se inscrever. E caso você tenha se inscrito, te convido a dar um passo adiante, que é ativar o sininho, para você receber as notificações do que a gente faz por aqui. Beijão pra vocês, prazerão se não me conhecem. Até mais, fui!